que mais me surpreende na poesia de Vital é essa estranheza que ele causa por não dar de pronto o significado do poema ou o que ele quer dizer. Ele é mais um poema sinestésico do que puramente de significado. É um poema que você deve tentar entender não com o consciente, mas de repente tentar entender com o inconsciente, com o não entendimento direto das coisas. Às vezes é mais uma sugestão de uma palavra, quando ele diz, por exemplo, cães platinados, a imagem que isso cria. Você não deve procurar tentar entender o que ele quis dizer com isso, mas que percepção estética ele dá com isso, que sensação estética ele dá. Eu acho que o que eu gosto na poesia dele é a originalidade das palavras, que aparentemente não fazem sentido, mas que causam um frisson, causam uma sensação diferente quando você lê. Não é como você lê um poema de fácil entendimento, às vezes não de tão fácil entendimento, mas que você depois consegue captar, tem um insight e consegue entender. O poema dele é interessante porque ele não influencia o raciocínio, mas a sensação. É um poema mais sinestésico que racional. Quando eu recebi o convite do professor Ademauro Gomes para participar de uma entrevista com o poeta Vital, eu imaginei que fosse apenas para uma entrevista e somente isso. Mas depois os encontros de poesia foram se aprofundando cada vez mais e esses dois poetas conseguiram descobrir em mim a poetisa que eu não conhecia. Então, eu sou honestamente agradecida porque através desses encontros eu fiquei imaginando assim, como é que eu participo de todos os encontros e não faço poemas? Porque até então eu me considerava cronista. E disse para mim mesma, não, eu tenho que fazer poesia, eu tenho que fazer um poema. Porque se eu estou participando disso tudo, eu tenho que fazer um poema. E desandei a fazer poemas e estou com o livro quase pronto. O livro não é só meu, é também de Ademauro, é também de Vital, porque nele tem a impressão digital de vocês, tanto nas palavras quanto nos poemas e também na essência. Então eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, eu sou imensamente grata. Vital Correia. É a sensação do momento em ser desvendado e imaginar o que realmente ele quer nos passar. Por isso que a poesia dele é assim, às vezes não desperta tanto interesse para quem vê de longe ou quem escuta ele falando. Porque eu mesmo disse que não faz para que ninguém entenda ou compreenda ou que leia. Faz por prazer, porque gosta. Mas como é que um poeta passa tanto tempo fazendo isso e não quer que as pessoas o admirem, o busquem, o leia, tenha sempre como exemplo? Daí a importância dele para a poesia contemporânea, né? Revolucionando tudo que vivenciou até hoje, todas as métricas, todas as regras de poema e poesia. Vem Vital com essa nova ideia de poesia. Fazer o que para quem, para ninguém, é difícil compreender esse homem. Vital, muito obrigada por você ter aberto a minha mente para esse novo tipo de poesia, porque antes o meu conceito literário era muito fechado e hoje eu consigo entender a literatura de uma forma mais ampla. Eu acho a poesia pós-moderna interessante, apesar dela ser complexa, mas ela consegue mexer com o imaginário e com o entendimento do leitor.